Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Está no ar o programa Nossa Terra. Shalom, Ruth. Shalom. Esse programa ele tem assim, o prazer de levar até os lares a potente, soberana palavra do Criador, que é a Torá. Tudo começou com o Eterno doando para Israel a Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, chamado pela teologia como Pentateuco, né, Ruth? Pentateuco. Esse livro é um livro eterno, ele é um livro que foi programado, produzido pela mente do Criador, para que sirva de lição e livro de cabeceira para todo o seu povo, né, Ruth? Porque aqui nós temos as instruções para o nosso vestir, para o nosso comer, para o nosso beber, para o nosso viver e como devemos nos comportar diante do Criador com santidade. E nós estamos nessa semana estudando em Números, livro de Números, da Torá, no capítulo 27 e a Paraxá de Pinehas. E aí, fala aí o que tu ia falar. E aqui nós, quando Moisés pediu um sucessor, dirigiu-se ao Eterno, qualificando de Deus dos Espíritos e de toda criatura, versículo 16. Pois somente Deus conhece o coração e a inteligência e o sentimento de cada um, e sabe quem é apto para ser chefe. Moisés pede para Israel um guia espiritual animado do Espírito Divino, isso é, que conheça inteiramente a natureza humana e se adapte ao espírito de cada ovelha do seu rebanho. Este é o guia infalível, o pastor ideal para uma comunidade. Ruth, Moisés tinha essa preocupação: quem será meu sucessor? Quem, né? Havia uma nação diante dele. Havia muitas pessoas que trabalhavam ao seu redor, homens e mulheres de Deus. Mas quem será o meu sucessor, né? Aí o que aconteceu? Ele fez uma oração ao Eterno Hashem, pedindo que enviasse, né, um sucessor que tivesse o Espírito Divino, um Espírito manso, alguém que tivesse os frutos do Espírito, que é mansidão, temperança e tal, e que entendesse o povo, não como o povo mas como Deus quer que eles sejam. Então, por exemplo, assim, Josué, ele tinha o espírito manso, e mesmo que a pessoa fosse uma pessoa feroz, ignorante, encrenqueiro, ele sabia conduzir essas pessoas que eram problemas no meio da sociedade da época, no meio do povo de Israel. Ele sabia conduzir. Então, quando Deus recebeu essa oração de Moshe, porque muitas orações a gente faz e ela não sobe até o Criador. Demora, né? Ele ouve, mas ele não responde. Mas ela estava de acordo com a vontade dele. Moisés orou a vontade do Criador e teve o retorno. Então, já Josué era um líder que trabalhava com Moisés. Ele conhecia, mas ele consultou primeiro a Deus. Ele conhecia Josué, mas consultou primeiro a Deus para que Israel tivesse um líder perfeito. Coisa maravilhosa, né? Quando alguém busca a Deus em resposta de suas orações. Mas sim, você ia falar do comentário ainda eu queria voltar de pouquinho Números, aqui, capítulo 27, Pinehas. O pessoal tem um negócio de dizer que sorteio não é
de Deus, né? Eu aprendi isso desde pequeno, que sorteio, jogo é coisa do diabo. É. O pecado é você viciar e pegar tudo que é seu e jogar naquilo, né? Acabar, né? Mas o que eu acho interessante, Ruth, é que dentro do Taná, eu creio que você vai ler aí no comentário, Deus manda fazer Manda sorteio. fazer. Manda fazer sorteio. E o pessoal os homens criaram tanta doutrina e esqueceram os mandamentos de Deus. É isso, a humanidade está sofrendo por causa desses grandes líderes que poderiam ter salvado as pessoas com a santidade da guarda dos mandamentos. Não. Disse, não, agora não vale mais nada, é o velho livro, a velha letra, né? Em Números capítulo 26, versículo 55, diz assim: Todavia por sorteio será repartida a terra, pelos nomes das tribos de seus pais a herdarão. Segundo saiu o sorteio será repartida a herança entre os muitos e poucos. Aqui diz assim: Todavia por sorteio será repartida a terra. O sistema de divisão da terra foi estabelecido antes da morte de Moisés, para evitar discórdias posteriores e para o poderio e esforço militar de cada tribo. Durante a conquista, não alterará as normas estabelecidas de distribuição proporcional ao número de integrantes de cada tribo, à época da entrada à terra. Israel foi dividida em 12 zonas, sorteada por cada uma das tribos através de 2 urnas. Numa delas havia 12 placas com os nomes de cada uma das 12 tribos, e na outra o nome das 12 zonas geográficas. Ao retirar-se uma placa de cada uma das urnas, estava realizado o sorteio. Por que Deus manda fazer o sorteio para a divisão das tribos de Israel, dos bens, né, do despojo aqui, né? Como ele mandou fazer o sorteio? Para quê? São 12 tribos, são 12 placas, cada um com o nome da sua tribo. Sabe, Ruth, para não favorecer nenhum, nem A e nem B. Então ele mandou fazer o sorteio. Nem para ter discórdia. Porque para Deus não precisa de sorteio, ele sabe o começo e o fim de todas as coisas. Aí ele manda, ele diz, olha, você, Moshe, fala para o povo para fazer as divisões assim. Cada tribo tem a sua placa, são 12, então cada placa vai representar uma tribo. Então coloca-se no lugar, dentro de uma caixa de uma coisa, mistura elas e tira. Aquela que tirar já faz parte da primeira do sorteio, né, que ganhou. Aí vem a segunda, a terceira até a última. Que o despojo seria dividido em 12 partes. Mas aqui não era despojo, era herança de terra. Não, mesmo sendo herança de terra, se divide assim. Porque, na realidade, para não ficar... Vamos dizer assim, não, Moisés puxou o saco de fulano e deu a melhor parte para fulano. Lembra? Essa não é a primeira divisão. Aí logo que é nepotismo, que é parente. Essa não é a primeira divisão que acontece no meio do povo de Israel. Você lembra que quando foi dividido outras vezes, funcionou assim, com um sorteio. Mas nós aprendemos que o sorteio não era coisa de Deus, era coisa do diabo, essas coisas, o jogo, essas coisas. O viciado em jogo é que não pertence a Deus, né? É igual a comida. Você gostar de uma comida, é saborosa, é boa, tal. Mas se você tem um limite para comer, se passar daquele limite, é pecado. É pecado, que é glutonaria. Por exemplo, no judaísmo, no judaísmo se bebe vinho. Todo ritual do judaísmo tem um vinho pelo meio. Mas você não vê judeu bêbado, né? Então, por quê? Porque pode tomar o vinho, mas não pode se embriagar. E tudo que é demais
Deus condena, é pecado. Diz assim, nós vamos lá para o versículo 16, que já foi até lido, do capítulo 27. Os grandes homens deixam de lado seus próprios interesses para se ocuparem daqueles dos demais. Quando Moisés pediu um sucessor, dirigiu-se ao Eterno, qualificando-o de Deus dos Espíritos, de toda criatura. Versículo 16. Por que Ruth, ele falou assim, Deus dos Espíritos? Porque Deus é um Espírito, Deus não é homem. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então não existe essa história de dizer que Deus é um homem que está lá no céu, que é um homem que nasceu aqui na terra e foi para lá. Não, isso aí é antibíblico, né? Então observe bem, o Deus dos Espíritos, por quê? No hebraico, Ruach HaKadosh, significa é um, único, o Errad, único, um. Esse que é o eterno, que nós chamamos de Yud-He Vav-He, que tem vários nomes, de acordo com a sua ação. Por exemplo, Adonai, quando foi destruído essa terra, quem destruiu? Adonai. Ele por exemplo, para os espíritos trevosos, que pertence, todo espírito pertence a Adonai, tanto branco como preto, né? Tanto de luz como treva, todos os espíritos pertencem a Adonai. Então, esses espíritos, os mesmos que estão na luz ou não, todos estão debaixo de ordem de Adonai. Eles não são inimigos do Eterno. Não são. E tudo recebe essa ordem mentalidade de que do Eterno. é céu e inferno, Deus e diabo, isso aí é coisa que o homem criou. O Eterno não tem concorrente. Ele manda em tudo. Ele manda em tudo. Nós um dia vamos dar um estudo aqui na Bíblia, no Taná, mostrar o tanto quanto a grandeza desse Deus. Porque nós já temos falado nesses 4 meses, nesses 5 meses, da grandeza desse Deus, mas nós vamos ainda fazer programas de semanas só falando da grandeza desse Deus, que ele não se mistura. Não há ninguém... Olha, um Deus que fez os anjos maior do que os homens, é porque nenhum homem pode chegar ao nível de um anjo. Versículo 17, que saía diante deles. Liderança judaica é um desafio e uma oportunidade. Ela é um desafio, porque no sentido de orientação espiritual fomos premiados pelo destino. Qual é o povo no mundo inteiro com o privilégio de ser liderado espiritualmente por um Moisés, por um profeta Elias, por um rei Davi, pelos profetas Amós, Isaías, Jeremias, Ezequiel, ou por um Rabino Akiva, ou por um Maimônides, ou por um Gaon de Vilna, Por um Rabino Cook. Por um Rabino Cook. Além disso, a liderança judaica é um gigantesco desafio em virtude de sua singularidade e pela incerteza da existência judaica. Você vê, não é brincadeira liderar um trabalho judaico, não. Porque a primeira coisa que a gente tem que fazer é o techuvá. Quando se faz o techuvá, tem que fazer a Brit Milá. A Brit Milá é um compromisso que você... se você é um adúltero, se você é um prostituto, se você entrar no judaísmo para fazer o techuvá, você não pode mais adulterar. Você não pode se prostituir. Porque... Principalmente aquele que tiver o pacto da aliança. Se ele fizer uma dessas coisas, ele está profanando o pacto. E a pancada que Deus dá, que o Eterno dá naquele que é circuncidado, naquele que fez techuvá, é muito grande. Ele, o próprio Deus, ele ama o pecador, mas odeia o pecado. Se o pecador continuar pecando, ele vai bater de frente com o Eterno. E aí que ele vai estar em dificuldades. Mas aqui em Penerhas, quem era Penerhas? Penerhas, aqui pelo que fala,
Eu acredito que ele seja o neto de Arão, porque Eleazar era filho de Arão. E aqui no início, qual nós lemos, diz que ele era... Deixa eu ver bem aqui. Porque tinha Datã, Corá e Abirão. Os três, né? Não, mas esses daí Não, eram escute. Os três que foram traíra. Agora, a Paraxá, que nós estamos lendo aqui, número 27, que nós estamos estudando, que é Pinehas. Foi ele que salvou o povo da ira do Eterno. Aqui, ó. E falou o Eterno a Moisés, dizendo: Pinehas, filho de Eleazar, o filho de Arão, o sacerdote. Porque antigamente o pessoal não dizia neto, ele dizia filho. Ruth, mas é interessante. O nome de uma pessoa ficava eternizado naquela família. E fulano não é filho de fulano, né? Por exemplo, nós temos filhos. E ele fez uma grande obra, porque o Senhor diz assim: desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, ao levar minha vingança entre eles, e assim não consumi os filhos de Israel com a minha ira. Portanto, dizei: eis que lhe dou a minha aliança de paz, e será para ele e para a sua descendência depois dele uma aliança de sacerdócio perpétuo, quer dizer, perpétuo para sempre. A descendência isso aí dele será para o Machia, né? A descendência dele será de sacerdócio. Sacerdote. Sacerdote. Por exemplo, nós no judaísmo, nós somos colaboradores, nós temos um compromisso com Hashem de pregar a Torá. O nosso compromisso maior que nós temos com o Eterno é divulgar a Torá, para que se cumpra a profecia, né? Que diz que essa terra se encherá do conhecimento de Deus. Aí diz assim: porque zelou por seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. Quer dizer, por essa obra que ele fez, o Senhor recompensou ele para sua descendência herdar, né? Nós estamos assim agradecidos ao Eterno, porque o sonho nosso era formar nossos filhos, né, Ruth? E agora nós estamos vendo nossos filhos já encaminhando, alguns já estão formados. Antes de nós partir, nós vamos deixar aí nossos filhos formados. Porque esse é o sonho do marabaense, né? E tu vai partir para onde? Não vou virar pedra não, menino. Na hora que ele vai para o mundo vidouro. Na hora que a Eterno disser assim, na hora que a Eterno disser: chegou a hora, bora. Não, porque eu tirei fino da morte, andei no vale do sono da morte quando eu tive câncer, né? Aí eu disse assim: Eterno, se quiser levar, eu estou aqui pronto para encontrar contigo. Mas igual o homem que, quando ele completou, eu não sei se foi 90 anos, ele não pisou mais no templo. Não foi mais na sinagoga. Aí o rabino lá foi atrás dele. Mas o senhor não pisou mais lá, o que aconteceu? Não, eu fiquei lá muitos anos congregando. O Senhor nunca lembrou de mim. Agora que eu completei esses tantos anos, vai lá que ele se lembra de mim. E quer me levar? Ele quer me levar. Mas olha, Ruth, a pessoa que está preparada, espiritualmente, né, que está conectado com o Eterno, não tem medo. A morte é simplesmente um portal. A gente voltar para casa, né? Voltar para casa. Não é pro céu, ir lá pro céu. Porque a morte da gente é como um vento que passa. Mas vamos encerrar. Olha, você não esqueça de colaborar com a gente aí. Curtir. Qualquer quantia no Pix, tá aí o Pix aí, você pode depositar. É uma quantia para a gente investir isso em Torá. E você vai ver a terra se encher do conhecimento de Deus, como diz a profecia. Shalom Adonai para você e toda a sua família. Shalom, shalom. Até o próximo. Um fazendeiro colecionava cavalos e só faltava um determinado espécime. Um dia, ele descobriu que o seu vizinho tinha esse determinado cavalo. Assim, ele atazanou seu vizinho até conseguir comprá-lo. Um mês depois, o cavalo adoeceu e ele chamou o veterinário. Bem, seu cavalo está com uma virose e precisa tomar esse medicamento durante 3 dias. No 3º dia, eu retornarei e caso ele não esteja melhor, será necessário sacrificá-lo. Nesse momento, o porco escutava
toda a conversa. No dia seguinte, deram o medicamento e foram embora. O porco aproximou-se do cavalo e lhe disse: "Força, amigo, levanta daí, senão você será sacrificado." No segundo dia, deram o medicamento e foram embora. O porco aproximou-se novamente do cavalo, insistindo: "Vamos lá, amigão, levanta, senão você vai morrer. Vamos lá, eu te ajudo a levantar. 1, 2, 3, vai!" No terceiro dia, deram o medicamento e o veterinário sacramentou: "Infelizmente, vamos ter que sacrificá-lo amanhã, pois a virose pode contaminar os outros cavalos." Quando foram embora, o porco foi ao encontro do cavalo e disse o seguinte: "Cara, é agora ou nunca. Levanta logo. Coragem. Isso! Devagar. Ótimo. Vamos. 1, 2, 3. Legal, legal. Agora, mais depressa. Vai. Fantástico. Corre. Corre mais. Vai. Você venceu, campeão." Então, de repente, o dono chegou, viu o cavalo correndo no campo e gritou: "Milagre! O cavalo melhorou! Isso merece uma festa! Vamos matar o porco!" Quantas vezes isso acontece dentro de uma empresa ou mesmo em nossas famílias? E não percebemos quem era merecedor do mérito por um sucesso alcançado. Pense nisso, hein? Shema Israel.